Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula número 23. Nessa aula vamos falar de medidas de dispersão ou de variabilidade. Nós aprendemos nas aulas anteriores que um conjunto de dados pode ser resumido a alguns parâmetros de posição, como por exemplo nós vimos a média aritmética, a mediana, a moda, que através das características dessas medidas de posição teremos as informações resumidas importantes sobre o conjunto. Mas isso não é suficiente para as medidas de posição representarem os dados, pois faltaria uma ideia de concentração. Concentração quer dizer grau de homogeneidade ou heterogeneidade que existe entre os dados do conjunto. Então, apenas as medidas de posição não te dá ideia de como estão espalhados os dados, como estão dispersos. Veja o exemplo seguinte, olha. Vamos fazer um exemplo. Temos aqui 3 amostras, uma amostra X, uma amostra Y, uma amostra Z. A amostra X tem como dados 10, 10, 10, 10, 10. É claro que você vê que nesse caso da amostra X, a média aritmética vai ser igual a 10. É uma medida de posição. Exato. Na outra amostra Y, nós temos outros dados. 8, 9, 10, 11, 12. Ora, é evidente que você sabe fazer isso com facilidade. Se você calcular a média aritmética de Y, você vai encontrar como média aritmética também 10. E se você calcular a média aritmética dessa outra amostra Z, que é 2, 3, 10, 15 e 20, calculando a média aritmética, você vai encontrar a média aritmética para Z também como sendo 10. Essas 3 amostras possuem a mesma média aritmética. Notamos que apesar das 3 médias de x, y, z serem a mesma, o conjunto X, observa que o conjunto X ele é mais homogêneo, ele está concentrado em torno da média aritmética, ele é exatamente 10, está totalmente concentrado em 10. Prosseguindo agora para o conjunto Y, você que vê que o conjunto Y, apesar de ter a média aritmética 10, ele já não é mais concentrado no 10 totalmente. Ele é mais disperso, ele está mais espalhado. Tem 8, 12, 9, 11. Ele está mais disperso, ele está mais espalhado do que o X. Isso quer dizer que se eu calcular uma medida de dispersão para Y, ela será maior do que a medida de dispersão de X. A medida de dispersão vai medir como estão espalhados os teus dados. Então, a dispersão de Y deve ser maior do que a dispersão de X, porque o Y está mais espalhado, mais disperso do que o X. E se você olhar para Z, que também tem a média aritmética como 10, você vai ver que a variável Y ela está mais espalhada ainda, a variável Z está mais espalhada ainda do que o Y. Repare que o Z é 2, 20, está mais espalhado do que o Y. Isso quer dizer que o Z está mais disperso do que o Y. Uma medida de dispersão vai medir o grau, de como estão espalhados os teus dados. Nesse caso, a dispersão de Z será maior do que a dispersão de Y. Então, quanto mais espalhados estão os dados, mais dispersos eles vão estar. Então aqui a dispersão de Z é maior do que de Y, é maior do que X. E nós queremos medir isso. Como os dados estão espalhados? Como os dados estão dispersos? Em torno de um ponto. Geralmente a gente vai ver as dispersões em torno da média. Vamos ver um exemplo de uma primeira medida de dispersão. Vamos lá? A primeira medida de dispersão que nós vamos ver é a medida chamada de amplitude total. A amplitude total é uma medida de dispersão.